Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui alguns assuntos que vai fazer a diferença para você que investe, que você quer investir, que você não sabe onde investir. Nós vamos falar sobre o próximo ciclo econômico que vai fazer você realmente sair de um patamar para outro patamar. Vamos falar por que a Selic não começou a cair, vamos falar o que vai acontecer quando ela começar a cair, quando se posicionar e onde se posicionar. Então isso aqui vai ser um vídeo chave para realmente você mudar de vida, mudar de patamar se você realmente seguir o que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e no final do vídeo, se você gostar, se fizer sentido para você, você deixa um like. Eu te vejo depois da vinheta. Primeiramente, nessa última reunião que tivemos do Banco Central, que foi divulgada que a Selic iria se manter em 15%, alguns fatores são muito relevantes aí para o Banco Central definir que realmente não é o momento para fazer essa redução dos juros, né? Nós temos aí um cenário global muito instável, muito incerto. Os Estados Unidos com Donald Trump, com essa ideia da Groenlândia, se vai comprar, se vai invadir, depois de ter invadido a Venezuela, de ter tirado lá o Nicolás Maduro. Então o cenário global é um cenário de muita incerteza. Então isso acaba repercutindo nos países emergentes. Então, se a gente parar para analisar com relação ao tom que o Banco Central tem dado, né, nas últimas reuniões, quando o Copom se reúne para avaliar ali se tem uma tendência, se tem uma expectativa de baixar os juros, isso é muito relevante, porque na última reunião que tivemos em dezembro, o Banco Central ele falou que a inflação ainda estava muito ancorada, que não tinha ainda um sentimento claro ali com relação às próximas reuniões, ou seja, não foi dito que iria baixar os juros e poderia inclusive ter um novo arroxo com relação aos juros e poder subir novamente ainda. Então isso deixou o mercado bastante apreensivo. E o que mudou da última reunião para essa reunião que tivemos essa semana? Primeiro que o tom mudou. O tom mudou no sentido de que já existe uma sinalização de que na próxima reunião, né, na reunião de março, já comece a fazer alguns leves cortes aí na Selic. Esses leves cortes na Selic vai acabar influenciando muito alguns investimentos. Você pode olhar que a taxa de juros nos Estados Unidos é uma taxa que historicamente é muito baixa, mas atualmente ela está nos maiores patamares, né? Se você pegar hoje praticamente os juros lá estão na casa de 3,75%, né? Mas se pegar os juros de longo prazo passa de 4%, 4,5%. Aqui no Brasil, se você pegar o de longo prazo já está caindo. A nossa meta de inflação é de 3%, podendo oscilar 1,5% para cima, 1,5% para baixo, ou seja, até o topo ali de 4,5% ainda estaria dentro da meta que foi instituída pelo Conselho Monetário Nacional. Lembrar que o Conselho Monetário são 3 pessoas, que é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Se parar para analisar dos 3 aqui, 2 são do governo, mas por que não começou a cair ainda? Será que o governo ele não queria que os juros caíssem e tal? Começa essa briga, esse embate entre o Banco Central e o governo, mas existem coisas técnicas aí que você tem que ficar analisando também. Porque se você começa a baixar os juros antes do tempo, né, você pega aqui o desemprego no Brasil está um pouco mais baixo. Quando o desemprego está mais baixo, você tem mais pessoas ganhando salário, mais pessoas comprando. Se você tem um aumento na demanda, você pode causar um efeito aí de oferta e demanda, tem mais demanda, você pode acabar empurrando o preço das coisas para cima. Então o Banco Central se preocupa de fato aí com relação a se essa queda iria causar algum tipo de impacto na economia ou perder o controle da inflação. Mas isso que são os fatores que não deixaram o Banco Central ainda reduzir, só que está muito próximo de começar realmente esse ciclo de queda. Mas quando a gente olha para o passado para analisar o futuro, né, então para projetar o futuro, a gente pode verificar que ano eleitoral geralmente é um ano muito atípico, né? Você olha que os últimos anos aí, no ano de 2022, a Selic começou em 9,25 e fechou em 13,75, ou seja, teve uma alta muito forte. Em 2018 ela meio que lateralizou, ela saiu de 6,75 para 6,5, deu uma lateralizada. Em 2014 ela saiu de 10,5 para 11,75. Em 2010 de 8,75 para 10,75, ou seja, que desses 4 anos eleitorais aqui que eu estou falando com vocês, 3 teve um momento forte na Selic e apenas um deu uma lateralizada ali, deu uma estabilizada. Então assim, você tem um mundo em guerra agora também, você tem uma incerteza muito grande, né? Você tem países que estão se juntando, blocos econômicos estão se unindo aí para derrubar a hegemonia do dólar. Você tem aí muita gente correndo ali de investimento em dólar para investimento em ouro, investimento em prata. Então o que a gente tem que pensar num cenário como esse? Para onde os grandes estão indo? Onde eles estão se movimentando? O que eu posso fazer para aproveitar essa grande onda? O que eles estão vendo que a gente não está vendo? Então isso é muito importante. As notícias elas nos dão uma série de informações, mas você tem que buscar essas informações nas entrelinhas. Então assim, existem alguns erros que as pessoas cometem
né? E isso é um ponto muito importante. Primeiro é identificar quais os investimentos irão performar em caso de uma queda ou manutenção, uma alta da Selic. Isso é muito importante. Se a gente parar para analisar, tem um estudo da corretora Rico, né, em que mostra, eu vou deixar esse estudo aqui para vocês darem uma olhada. Eles estudaram lá o que aconteceu, né, nos anos anteriores, com 12 meses antes de cair a Selic, com 6 meses antes, 6 meses depois, 12 meses depois, quais os setores que mais se beneficiaram desse movimento da Selic. Então a gente pode ver que o setor de construção civil, varejo, setor de óleo e gás, setor de telecomunicações, saneamento, energia, setor de transportes. Então tem alguns setores que se beneficiaram demais, então teve altas bastante explosivas. Eu costumo dizer que o resultado dos seus investimentos ele vai ser positivo ou negativo em função de 3 fatores. Primeiro é o cenário econômico, segundo o setor que você vai investir e terceiro o ativo que você vai escolher dentro daquele setor. Se você investe no ativo certo, mas no momento econômico errado, você vai perder dinheiro. Se investe no setor perfeito, mas no momento errado, também vai perder dinheiro. Então o cenário econômico ele é relevante para a gente analisar quais investimentos a gente vai estar escolhendo para colocar numa carteira ali. Então isso é muito importante. Eu vou deixar aqui essa tabela, você pode pegar aí e fazer uma análise dela, né? E o importante aqui, né, o ponto mais crucial é identificar desses setores que mais cresceram, quais as empresas irão performar mais. Por quê? Porque tem empresas que estão em situação de dificuldade, mas tem empresas que têm bons fundamentos, que têm boas expectativas de crescimento, são essas que a gente deve focar, né? Então a gente passou por aqui. Por que a Selic não começou a cair? Por conta dessas incertezas que estão acontecendo. Segundo, o que vai acontecer nos próximos meses? A probabilidade de ter uma queda em março é muito grande. Terceiro, quando se posicionar, existe um erro muito forte aqui, né? Que quando a pessoa enxerga um vídeo desse, começa a vender tudo que tem de renda fixa, vai para renda variável de forma louca, de forma ali totalmente despreparada, sem uma análise, sem um contexto, né? E acaba perdendo dinheiro. Por que eu falo isso? Existe um balizador que a gente utiliza, que é o Boletim Focus, né? Que é publicado pelo Banco Central toda segunda-feira. Ele coleta os dados da última semana, né? O IBGE ali coleta os dados da inflação, manda para a gente de mercado dá o posicionamento deles. Isso vem para o Banco Central compila isso no boletim, né? O Boletim Focus, e divulga toda segunda-feira. Então nesse Boletim Focus, se você pegar o ano de 2025, já havia uma projeção de queda de juros ainda em 2025, só que isso não aconteceu. Agora na primeira reunião, agora de 2026, também não aconteceu. Se você pega esse mesmo relatório dos últimos 10, 15 anos, do mesmo jeito aí, você vai ver que raramente ele se materializa. Então o que eu falo? Muita cautela, em vez de pegar uma coisa aqui e sair jogando em outras investimentos aleatórios, porque isso pode te fazer perder dinheiro ou então perder o time certo. Então o ponto crucial aqui é o seguinte: se você não acompanha o mercado, se você não fica lendo as notícias, se você não sabe interpretar os dados econômicos, principalmente os macroeconômicos e o contexto aqui do Brasil também, né? A gente está vendo que a dívida pública tem crescido bastante, né? E isso influencia também na questão na Selic também, isso dificulta também uma redução dos juros, né? Então, todos esses pontos aqui precisam ser analisados de forma fria, de forma calculista mesmo. Então, se você não tem essa expertise ou não tem tempo para fazer isso daí, é interessante que você tenha o acesso de alguém que faça isso daqui, né? Uma consultoria especializada. A gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo para uma reunião sem compromisso na nossa consultoria da Solid Investimentos, em que a gente monta essa carteira para você, a gente faz esse planejamento para você, a gente acompanha o mercado, a gente faz rebalanceamento de carteira, a gente sempre vai estar alinhando a carteira do cliente a essas expectativas, tanto macroeconômicas quanto setoriais também. Então vou deixar aqui o link aqui na descrição do vídeo para você que tiver interesse em entender como é que funciona o nosso trabalho e também ter uma análise gratuita da sua carteira. Nada de cometer esses erros de tirar tudo da renda fixa para renda variável de forma sem nenhum tipo de estudo por trás, até porque se os juros começarem a cair de fato, né, quais são os setores que terão impacto de imediato? Segundo, se você sai de uma renda fixa pós-fixada e coloca uma renda fixa indexada à inflação, por exemplo, a queda dos juros ela precisa ser substancial para que esse ganho na marcação a mercado supere o ganho que você teria no pós-fixado. Então o cálculo não é tão simples, vai começar a cair, eu mudo de um para o outro. Aí começa a cair um pouquinho, você tem um aumento ali que é inferior ao que você ganharia no pós-fixado. Daqui a pouco começa uma outra crise, aí o juros sobe de novo, né? Pelo menos os juros futuros sobe de novo, você tem uma queda na marcação a mercado, podendo ter continuado ganhando lá no pós-fixado. Então todas essas análises elas precisam ser feitas paulatinamente ali, tem que estar acompanhando o mercado, tem que estar entendendo o que está acontecendo. Então esse vídeo tem muito mais esse viés de abrir os olhos com relação ao que está acontecendo no mundo
mundo, se posicionar. Tem investimentos internacionais que são muito bons também, que a gente pode estar colocando também. Quem investiu em prata e ouro está ganhando muito dinheiro, né? Aquelas pessoas que tiveram outras estratégias com investimentos, se alocaram da forma correta, também ganhou muito dinheiro também. Então muito cuidado com eu diria, fazer as coisas sem pensar. Então, esse é o ponto-chave aqui. Então, aqui a gente passou por vários assuntos e fica atento com relação a essas questões. Se posicione para que você realmente consiga aproveitar essa nova onda. O mercado ele vive de ciclos, tem ciclo de alta e ciclo de queda. Tem pessoas que pegam o dinheiro inteiro, colocam ali num CDB de um banco e fica ali parado ali naquele CDB do banco e não aproveita esse ciclo. Você pega lá em 2020, a Selic estava 2%, depois subiu, bateu 15%. Antes de chegar a 12%, ela estava em 14,25% lá no governo de Dilma. Depois teve o governo de Michel Temer, que fez com que ela caísse bastante. Então você vê aqui, se olhar os últimos anos no Brasil, o Brasil vive de crise, sai crise, entra crise. Então se você puder aproveitar essas crises, essas altas e baixas da Selic e se posicionar nos investimentos corretos, você realmente vai conseguir ter um direcionamento melhor, vai conseguir ter uma rentabilidade muito acima da média do que deixar o dinheiro simplesmente parado lá ou então uma administração totalmente passiva. É por isso que uma consultoria independente faz todo sentido com relação a essa dinâmica de investimentos. Então, se você gostou do vídeo, agora que eu peço que você deixe o seu like, encaminha para pessoas que você sabe que investe, né? Entre em contato com a gente para a gente bater um papo sobre a sua carteira de investimentos, onde ela pode ser melhorada, fazer esse planejamento, que aí a gente vai construindo alguma coisa muito mais sólida para o restante do ano aí. Então esse ano de 2026 é um ano que promete muita volatilidade, é ano eleitoral, nós sabemos disso, né? É um ano que pode acontecer de tudo e nenhuma decisão precipitada vai te levar a algum lugar. Então toda decisão precisa ser bem pensada. Então se inscreve no canal se você não for inscrito e a gente se vê no nosso próximo vídeo.